E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Estagiários técnicos estrangeiros no Japão enfrentam retorno forçado, repentino e inexplicável. Vai entender, né? Vamos lá. Quando Nguyen Van Toug, chegou ao Japão em abril de 2019, ele sonhava em ganhar dinheiro suficiente para construir uma casa no Vietnã. O jovem de 24 anos deixou sua esposa e 2 filhos pequenos para trás. Pediu emprestado cerca de US$ 10.000, é grana, hein? E viajou para a província de Saitama a trabalho como estagiário técnico em uma construtora. Mas 8 meses depois o sonho desabou, quando a organização que havia organizado o estágio o obrigou a assinar uma carta de demissão e o instruiu a retornar ao Vietnã. Eles não deram a ele um motivo. Tog conseguiu chegar até o aeroporto de Haneda e fugiu um pouco antes da partida programada. Ele disse que está desesperado para ficar no Japão. A organização que montou seu estágio disse a NHK, tá, NHK ou NHK aqui no Japão, que decidiu mandá-lo de volta ao Vietnã porque a empresa que o contratou disse que ele causou muitos problemas no local de trabalho. Mas a lei japonesa diz que as agências de colocação que organizam estágios técnicos para estrangeiros não podem forçá-los a voltar para casa. Também diz que se os trainees não puderem continuar com o estágio por qualquer motivo, a organização responsável por encontrar colocação, a organização é responsável para encontrar colocações em outro local. A organização que organizou o estágio de Tog admitiu que não o fez. Tog mais tarde recebeu ajuda da Associação de Apoio Mútuo do Vietnã do Japão, uma organização sem fins lucrativos com sede em Tóquio que apoia os vietnamitas no Japão. Eles o ajudaram a encontrar trabalho em outra empresa em dezembro passado. Yoshimizu Jiro, chefe do JVMSA, é uma sigla, tá? Rapaz, diz que o caso de Tog não é raro e que ela espera que o problema aumente assim que as restrições de viagens relacionadas ao coronavírus forem atenuadas. Razões para o retorno forçado. Um outro funcionário da agência de colocação diz que a principal razão para os retornos forçados é que os procedimentos para reatribuir estagiários estrangeiros é complicado. O funcionário falou com a NHK em condição de anonimato e disse que a papelada extensa é burocrática. Significa que leva pelo menos 2 meses para apresentar um estágio a outra empresa. Durante esse período, a agência deve arcar com todas as despesas dos estagiários, incluindo o aluguel. Olha aí. O governo promulgou uma lei em 2017 para proteger os estagiários técnicos de retornos forçados. E o funcionário diz que a empresa interrompeu a prática. Mas ele diz que conhece muitas outras empresas que estão contornando as regulamentações, manipulando a papelada. As agências de colocação preenchem os documentos de acordo com suas necessidades, diz o funcionário. E o governo nada pode fazer se não houver problemas com a papelada. No final, os estagiários vulneráveis ainda enfrentam dificuldades e retornos forçados para casa. Ibusuke Shoichi, advogado que apoia estagiários técnicos estrangeiros, pede que o governo examine cuidadosamente essas organizações. No Japão, os trainees estrangeiros são vistos como estrangeiros convenientes, que voltarão para casa depois de vários anos, diz ele. O governo reprime os estrangeiros que permanecem no Japão após escapar do programa de estágio, mas fecha os olhos para aqueles que são forçados a voltar para casa. Então dá para vocês terem ideia que o programa de estágio aqui no Japão, ele tem várias brechas, E o canal aqui está mostrando as brechas de acordo que vão saindo as matérias, e são várias por sinal. E essa do retorno forçado é mais uma delas. Então você já sabe, você que tentar. Eu falo assim porque existe o visto, tá? Para estrangeiros aqui no Japão, não precisa estar casado com descendente, não precisa ter descendência japonesa para vir trabalhar no Japão.
Já existe esse visto, tá? Eu tenho vídeo falando sobre as regras desse visto. Tem na parte de lives lá, quem se interessar, dá uma olhadinha ali, né, em relação às regras. E nessa brincadeira toda, você vê que dá para as pessoas virem, mas você vê que tem pessoas que não são fáceis também. As empresas tem umas que são bem tolerantes, por sinal, porque eu já vi cada coisa aqui no Japão que é de arrepiar os cabelos, né? Então tem pessoas que não são fáceis e acabam não se adaptando naquele local. E chega uma hora que a empresa fala, não quero mais. E aí, como é que vai ficar a vida do estagiário? Tem os dois lados da moeda. Tem empresas que os chefes são realmente casca de ferida, mas tem pessoas também que vão trabalhar lá que são realmente cascas de ferida. E nisso a empresa também não é obrigada a ficar aceitando a pessoa. E nesse meio tempo, só Deus sabe o que pode acontecer. Por isso que eu sempre falei nos outros vídeos e repito nesse. Você tem um sonho? Se você tem um sonho, você tem que estar disposto a pagar esse preço. O preço do seu sonho. Só que o preço do seu sonho, ele é financeiro, psicológico, sentimental, no caso assim, emocional. Por quê? Você vai passar tempos de dificuldade financeira, da mesma forma que você vai ter épocas de ganhos bacanas financeiramente falando. Você tem aquela parte familiar, né, que geralmente o estagiário não pode trazer a família, então ele vem sozinho. Então a parte psicológica da pessoa é comprometida ali, porque ela vai ter que ter muita força para estar num país estrangeiro que às vezes não fala a língua direito e sozinho, sabendo que às vezes não pode contar com a ajuda das pessoas. E aí? Né? E tem aquela parte da carga emocional, né, que a pessoa ela tem que viver todos os dias naquele local. Às vezes você pode encontrar pessoas boas, ou às vezes você pode encontrar pessoas ruins, e você tem que lidar com essa situação. Além que às vezes você não fala fluentemente a língua, você está naquele local trabalhando, vivendo naquela região, você vai passar por uma série de dificuldades. E isso aí vai gerar uma carga emocional muito grande na pessoa. Porque às vezes a pessoa tem vontade de comer tal coisa, às vezes a pessoa precisa ir no médico, às vezes a pessoa não tem aquela ajuda para ir no médico, ou para ir em tal local para fazer compra. Tem pessoas que são despachadas. Ah, vai, a gente pega um táxi aqui, a gente pega um ônibus ali e vai. Mas tem pessoas que não são, tem pessoas que têm medo e não metem a cara na situação para ir em frente. Aí fica se retraindo, só que vai acumulando aquele monte de nhaca psicológica e sentimental no peito da pessoa. Chega uma hora que a pessoa explode. Porque você coloca, não tira, chega uma hora que acontece algum transtorno psicológico na pessoa, sentimental. E aí? Eu falo por mim, tá? Eu vou dar um exemplo muito grande, que foi comigo. No começo, quando eu cheguei aqui no Japão, não falava nada de Nihongo. Era Zenzen Wakaranai, né? Eu pegava o transporte da firma para ir trabalhar sem saber falar Nihongo nenhum. Na época ela tinha os transportes, o Soge, né? Muitos falam Soge, outros falam Mukai, né? E nessa época, às vezes eu ia trabalhar assim, logo de manhã, já acordava, sentava no transporte, assim, colocava o fone de ouvido lá, que era, na época não era nem MP3, era fita cassete. Aí tinha aquele, né, os tocadores de fita cassete, né, aqueles gravadorzinhos assim, mais ou menos desse tamanho. Você ia trabalhar escutando música e daqui a pouco as lágrimas estavam escorrendo assim. Escorria, eu chorava direto. Meus 2 primeiros meses de Japão eu chorava direto dentro do transporte. Chorava assim, calado, né? Sem dar aqueles berreiros todos lá. Tem gente que pra chorar faz escândalo, né? Eu chorava assim, quietinho. Cansei de acontecer, no caso assim, os 2 primeiros meses de Japão acontecer isso comigo. Aí depois que você vai caindo na realidade, você vai pegando, você vai vendo que aquilo não é aquele bicho de 7 cabeças e começa a deslanchar um pouco mais, a parte psicológica vai melhorando, mas ainda assim acontece, né? Imagina você deixar sua família para trás, ou você deixar alguém querido para trás, né? E você tá lá
naquele dia a dia ali sofrido, porque às vezes as pessoas falam as coisas para você, você não vai entender muito, daqui a pouco tem pessoas que estão num mau dia e ela fala com você, você não entende, faz um serviço errado, faz algo errado ali, daqui a pouco você toma aquele esculacho, né? E você sabe que você tem que aguentar calado, né? Épocas são épocas, só que hoje em dia também tem determinadas situações que para aguentar calado é complicado, mas ainda tem que se aguentar calado em determinadas coisas, né? Porque hoje em dia o emprego ainda não está fácil. Falar que emprego está muito fácil aqui no Japão, não está. Tem muito mais empregos do que no meio da crise do coronavírus, mas ainda assim ainda não são grandes colocações, que você vê que até os próprios japoneses estão com dificuldade de arrumar emprego. Você vê que muitos deles estão passando fome com as matérias que eu trago aqui para vocês. Os estagiários técnicos não seria diferente. Com nós também, brasileiros, não é diferente aqui no Japão. Você acha que não tem brasileiros passando dificuldade aqui no Japão? Tem. Vocês podem ter certeza disso que tem. Então nessa brincadeira toda, tem situações. Eu não estou falando para aguentar todas as situações caladas, tá? Mas se você levar em conta que você não fala a língua, você está aprendendo determinadas situações, né? Você tem que ter a humildade também. Não é sair só explodindo. Porque se você não quiser ser humilde e aceitar as coisas como elas são, trate de estudar japonês. Para você aprender muito bem o japonês, para você não ter a desculpa de falar: ah, eu não entendi, por isso que eu fiz errado. Então são coisas que nós devemos aprender com o dia a dia aqui no Japão. É aquilo que eu sempre falei, o Japão é uma grande escola para mim. Até hoje está sendo uma grande escola para mim, da mesma forma que o canal aqui, né? Com você, família, né? No caso assim, nós nos interagindo todos os dias com os vídeos. Recebo, né? Eu sou muito grato, né? Pelo todo o carinho que as pessoas trazem, né? Aqui pro canal. Eu posso até citar algumas, mas não vou citar para não ser injustas, porque eu recebo muito mensagens de carinho, da mesma forma que eu recebo também muitas mensagens de pedrada. Não sei o porquê, né? Não sei se é a concorrência, porque eu não encaro ninguém como concorrente, para começar. Porque eu acho que a internet é grande, o YouTube é extremamente grande e todo mundo tem espaço para todo mundo. Eu não sei por que fica nessa brincadeira toda, né? De um querer sair esculachando o outro à torta direito. Mas pessoas são pessoas, e tem pessoas que fazem caquinhas e Deus abençoe essas pessoas que fazem as caquinhas delas, né? Que elas que fiquem pra lá e toca-se a vida. Se vier esculachar no canal, já sabe que vai tomar ban. E eu dou ban mesmo e não penso duas vezes, né? Tanto que os comentários do canal ultimamente já não há beleza. Anda tranquilo, porque aquele pessoal que ficava esculachando no canal, todo mundo tomou ban, né? Foi banido mesmo. Do banimento, não troco de roupa. Mas é isso aí, família. Então isso aqui é uma grande escola, né? Então nós temos que realmente aprender com as situações, para não acontecer igual no caso assim. Ali está falando que o rapaz causou grandes problemas. Será que ele causou mesmo grandes problemas? Será que não foi problema de comunicação? Existem várias perguntas, vários fatores que, né, nós temos que levar em conta antes de sair julgando cada situação, no caso de julgar o empregador ou julgar o empregado. Da mesma forma que você vê que aparece X, Y posts no Facebook falando uns falando dos outros, né? Então nessa brincadeira toda dá para julgar? Pra mim eu não julgo, tá? Sem ver os dois lados da moeda, né? Ver os dois lados da história, eu não julgo. Graças a Deus estou conseguindo mudar isso, né? De não ficar julgando as pessoas. Mudei o julgamento. Mas tem pessoas que praticamente são inquisidoras, né? Elas são o próprio juiz e o executor. Já chega, já aponta o dedo: você faz isso, você é isso, você merece isso, você é um verme. Faz lógico um negócio desse? Pra mim não faz. Porque eu não trato as pessoas da mesma... Eu não trato as pessoas como... Desculpa, embolou o meio de campo, né?
Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Agora sim ficou bonito. Então, se você quer ser bem tratado, você precisa tratar bem as pessoas. Senão, como é que você quer receber? Como você quer ganhar um sorriso se você não sabe sorrir? As pessoas só vão dar para você, né, aquilo que ela tem dentro. Isso é algo fato. Não adianta esperar sorriso de uma pessoa amarga. Então, se você tem alegria, dê alegria. Você vai receber alegria também. Você não gosta de ficar perto de pessoas alegres, extrovertidas, ou você prefere ficar perto de pessoas amargas, que só fica choramingando, resmungando da vida, maldizendo dos outros? Então as pessoas só vão dar aquilo que ela tem. Tá? Isso é uma grande lei. Aqui é uma grande lei universal. Tá certo? Então, se você quer mudança na sua vida, seja a mudança da sua vida. Tá? Se você quer alegria para a sua vida, traga, né? Leve alegria para a vida das pessoas. Alegria para você levar de forma... Existem uma série de formas de você levar alegria para a vida da pessoa. Pode ser na forma de uma caridade, você doando um saco de feijão, um saco de arroz, né? Você escutando o desabafo das pessoas. Existem várias formas de você levar alegria. Não é só aquela de sair, vamos beber, vamos comer, vamos fazer churrasco. Não, não é só esse tipo de coisa não. Existe uma série de formas de você levar alegria para a vida das pessoas. E aí? Isso não seria legal para você? Para mim é. Eu fico muito feliz com o trabalho que eu faço aqui de levar as matérias para vocês. É uma forma que eu tenho de levar informação para vocês e dar um meio de vocês se precaverem em relação ao futuro. Isso é muito bom para mim, porque pessoas que têm informações, elas estão um passo à frente das outras. Por que existem as pessoas visionárias que conseguem fazer coisas que as outras pessoas não veem? Por causa disso, elas pegam informações, elas juntam informação daqui, informação dali e vão tentando, elas metem a cara a tapa. Um grande exemplo que eu sempre dou nos vídeos é a parte do Thomas Edison, quando ele fez a lâmpada. Quando o Thomas Edison criou a lâmpada, chegaram para ele e falaram assim: nossa, você conseguiu criar 1000 maneiras erradas, você errou 1000 maneiras diferentes de fazer a lâmpada. Ele falou: não, eu não errei nenhuma, eu só descobri 1000 maneiras para não dar certo. Agora eu tenho chance de fazer ele dar certo. Você viu o pensamento? Da mesma forma do copo d'água. Existe o copo d'água ali, o copo está pela metade, né? Como é que se fala? A pessoa positiva vai falar: nossa, o copo está quase cheio. A pessoa negativa vai falar: nossa, o copo está quase vazio. Consegue entender a diferença de pensamento? Então leve essa diferença de pensamento para a sua vida, que sua vida vai mudar, eu tenho certeza. Tá certo? Da mesma forma que minha vida está mudando. Por mais que eu tenha hérnia de disco, esteja, entre aspas, travado dentro de casa, tá? Saindo usando bengala, etc. Mas a gente dá um jeito, mantém um sorriso no rosto e bola pra frente, né? Mas é isso aí, família, né? Então se cuide, tá? Seja a diferença na sua vida, porque você é a pessoa mais importante para você, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo, até mais.